Boa noite abençoada a todos. Antes de começar, eu queria dividir com vocês algo que aconteceu comigo. Eu tive muita dificuldade de escrever essa palestra. Normalmente eu já tenho, mas dessa vez foi para escrever. A atenção parou, né? Como eu falei, Cláudia, diminuiu a atenção, mas a dificuldade de escrever. Nós que estamos iniciando os trabalhos aqui na casa, nós aqui, nosso grupo, os trabalhadores da última hora, mas na verdade os espíritas são os trabalhadores da última hora, nós somos os trabalhadores da última hora mesmo, aqueles do 45 do segundo tempo, né? Aqueles que chegam atrasados e querem sentar na janelinha, sou eu. Então, nós somos exortados a trabalhar na casa. E também a palestrar, que também é um trabalho, na divulgação da doutrina. Então eu tinha uma ideia, eu tinha um convite, eu não dei meu nome, né, Marina? Eu segurei para dar meu nome, porque eu começava a escrever alguma coisa, eu não conseguia escrever. E aí eu tinha uma ideia e começava, e aí me dava um cansaço, uma preguiça. Ou uma hora era uma voz falando, não tem nada a ver com você, você não é assim, não é você que você está falando, sabe? E tudo soava demagogo demais para mim. E eu falava, meu Deus, o que está acontecendo comigo? Ou era piegas demais, o assunto era muito batido, e aí eu desistia. E aí eu começava outro, e acontecia a mesma coisa. Isso aconteceu umas 3 vezes. E aí eu falei, meu Deus, isso não é normal. Eu preciso trabalhar na divulgação da doutrina. E eu sei que eu sou preguiçosa, eu sei que eu sou falha, eu sei que eu estou cansada, mas eu preciso trabalhar. E pedi assistência novamente, né? Falando, eu admito que eu sou preguiçosa, mas eu preciso realmente trabalhar, me ajude nesse momento. E aí eu consegui escrever alguma coisa. E um outro fato que me aconteceu também, que também me trouxe bastante reflexão, a Margarete, na última vez que eu palestrei, a Margarete não está aqui hoje não, na última vez que eu palestrei, ela me perguntou assim, você sente alguma coisa quando você está palestrando? Eu falei, não, nenhum guiamento, nem sei se existe essa palavra guiamento, não sente alguma coisa te guiando? Eu falei, não, eu gostaria de sentir, assim eu não teria tanto trabalho, eu falei para ela. Aí eu falei comigo depois, meu Deus, que petulância minha, que arrogância, que orgulho, que vaidade, porque nós somos intuídos a todo tempo, né? A todo tempo, seja para o bem, seja para o mal. E a questão 459 do Livro dos Espíritos fala isso, né? Kardec perguntou aos espíritos, influem os espíritos em nossos pensamentos e atos? Eles falam, muito mais do que imaginais, pois com bastante frequência são eles que vos dirigem. Olha só. Então, se é a divulgação da doutrina, é intuição, sim. Então, uma palestra, né, que você vai escrever o texto, ela é feita com não só de ideias, como eu tinha as ideias, mas eu precisava das palavras, eu precisava do encadeamento dessas ideias, da organização, do pensamento, eu precisava de muito esforço, né, de muito estudo também, mas também eu precisava de intuição. É isso que não estava acontecendo comigo. Então agradeço a Deus, pedi, e aqui estou, espero que eu consiga essa... Vou falar devagar, porque o Zoga falou que eu falo muito rápido, realmente eu nem respiro. E eu realmente, essa palestra é bem voltada para mim. Eu preciso realmente trabalhar na divulgação. Peraí que eu me perdi aqui um pouquinho. A diferença é, nós temos essa intuição, mas muitas vezes o que acontece é que o eu se intromete, né? Então o eu, às vezes, quer falar mais do que você foi intuído pelos seus mentores. Então eu peço a Deus que realmente eu consiga passar aquilo que é necessário e que eu estudei para mim, porque esse tema culpa também é um tema que sempre me vem, né? E a gente pensa que conseguiu tirar a culpa de você, né? E daqui a pouco ela volta de novo, né? Então eu falei, meu Deus, eu preciso realmente trabalhar esse tema comigo. Então eu espero que possa ajudá-los também. A gente não pode fugir da doutrina e não falar nada contra o Evangelho de Cristo. Então nós temos que tomar muito cuidado também na hora de palestrar, né? Estudar bastante. Então admito as minhas fraquezas e peço assistência.
Então, falando em crime e castigo, lembra Dostoiévski, né? Dostoiévski, esse livro ele é um marco da literatura universal. Acho que eu li lá na faculdade, não vou dizer que eu amei, mas é um livro muito comentado mundialmente, né? Só que agora ele veio com um novo sentido, depois de falar sobre essa questão da culpa. Eu tive que dar uma lidinha de novo, assim por alto, e ele acabou tendo um novo sentido para mim, tá? Então, a culpa é o verdadeiro castigo que vai atormentar a nossa personagem, chamada Raskolnikov. Parece que a gente tem que escarrar para falar essa palavra, né? Mas é um nome complexo para uma personagem muito complexa. E foi essa a intenção mesmo de Dostoiévski. Na verdade, todo nome russo é complexo, né? Nossa, Dostoiévski é facinho de falar, né? Raskolnikov, eu tive que colocar no Google para ele me dizer como é que falava, porque eu não conseguia falar. Então, o que acontece? Essa personagem, ele comete um duplo homicídio. Ele é um estudante, ele está devendo muito os estudos dele para uma agiota, quem já leu sabe, né? Ele está devendo muito e essa pessoa está cobrando ele, é uma pessoa já de idade, está cobrando ele e no momento de fúria ele acaba assassinando ela e assassinando a irmã dela, dessa pessoa, essa senhora. E aí vem essa culpa, todo o livro vai trabalhar a questão da culpa que ele sente, aquele peso, né? E ele vai sofrendo. No começo ele usa essa desculpa para se justificar. Ele fala assim, ela é uma pessoa muito ruim, todo mundo odiava essa pessoa. Então a gente fica se enganando, né? Ali na culpa. Mas depois realmente ele começa a sentir muito. E aí a gente começa a pensar, qual que é a punição verdadeira para um crime? Né? Não é a punição externa, não é a punição da justiça. Ele não foi considerado até então como autor do crime. Está rolando toda uma investigação e ele não é considerado autor. Ele era uma pessoa muito inteligente, né, e usou a inteligência dele também, de certa forma, para se safar. Só que a culpa vai se manifestando nele em forma de paranoia, doença, isolamento, né, e ele vai revelando que o verdadeiro castigo que nós sofremos é o nosso interno. E a moralidade interior vai se sobrepor às leis externas, às leis da justiça. E ele não consegue lidar com o que fez, a culpa vai isolando ele, causa febres, calafrios, que já leu o livro, vai sentindo isso, né? E vai atormentando ele, mais do que a ideia dele ser descoberto por o crime que ele cometeu, mais do que ele ser preso. Então, o livro todo é uma batalha psicológica muito grande que ele sente ali, e no final ele vai usar o amor para se redimir. Na verdade, é o amor de uma mulher, tá? Nós vamos falar sobre a luz do Espiritismo. Então, tem um trecho da obra que ele fala assim, a voz direta dele. Ele fala assim, eu matei a mim mesmo e não a velhota. Ali eu massacrei a mim mesmo de uma vez só e para sempre. A velhota foi o diabo quem matou. Aí a gente pensa, nossa, para obsessão, né? Grupo da PM dá muito pano para manga aí, ó. A velhota foi o diabo quem matou. Na verdade, ele matou ele mesmo. E é isso que acontece quando a gente comete alguma falha contra os nossos irmãos, tá? A gente está machucando a gente mesmo. E tem um outro trecho da obra, que aí já é um narrador onisciente falando. A culpa corrói a mente mais do que qualquer punição física. E ele fala, há muito tempo que já se enraizara e crescera nele, na personagem, né, toda a tristeza que ele sentia agora. Nos últimos tempos, ela se acumulara e se reconcentrara, assumindo a forma de uma horrível, bárbara e fantástica interrogação, que o torturava o seu coração e a sua alma, reclamando uma resposta urgente. Então, reclamando uma resposta urgente. É aí que eu quero chegar. Ou seja, se responsabilizar pelo erro cometido. Então, o livro todo, né, ele vai questionar a gente. O castigo é a lei, né, a lei humana, ou é o sofrimento moral interno, que é a verdadeira punição nossa? O verdadeiro castigo não é a prisão, mas é o tormento da consciência, né? E a libertação vai surgir da humildade e do arrependimento, e não da negação do erro. Porque nós negamos, quando nós cometemos uma falha,
contra os nossos irmãos, a gente fala, mas ele também fez isso comigo, ele é culpado, né? Nós não somos assim, nós ficamos justificando os nossos erros, nós temos isso. Então, crime e castigo demonstra que o sentimento de culpa nasce da violação da nossa consciência. E todo o caminho que essa personagem vai percorrer na obra vai levar ele do orgulho intelectual, ele era uma pessoa muito inteligente, né? A redenção da dor através do amor, a redenção, né, vai levar ele para a redenção através da dor e do amor, que no caso é o amor por uma mulher aqui no livro. Mas agora vamos falar isso à luz do Espiritismo. Eu adoro uma frase do Alice no País das Maravilhas, que ela fala assim, Alice, devo estar sendo castigada, agora eu vou me afogar em minhas próprias lágrimas. Quem nunca falou isso, né? Quem nunca pensou nesse sentido quando nós cometemos uma falha? Mas o castigo, ele realmente existe para um pai bondoso, para um pai amoroso? Não, né? Nós entendemos isso em outras escolas religiosas que sim, né, Lu? Realmente o castigo existe, a gente vinha de outras escolas, a gente sabe que Deus castiga, como o Douglas falou aqui numa palestra. Nós tínhamos esse ensinamento no passado. Mas o que existe na verdade? É a lei da ação e reação. É a lei da causa e efeito, né? Da causa e efeito. Então, à luz do Espiritismo, o conceito de castigo ele não existe, né? Como nós vemos ainda. O Espiritismo ele nos mostra, pelas leis naturais, as consequências das nossas ações, sendo elas boas ou más, né? E também a verdadeira redenção. Nós estamos falando de um amor de uma mulher que não é a redenção. Nós estamos falando de uma verdadeira redenção. Então o Espiritismo ele fala da lei de ação e reação, ou causa e efeito, significando que toda ação, pensamento ou sentimento vai gerar uma consequência, uma reação correspondente aquilo que nós fizemos. Isso molda o nosso destino, molda as nossas experiências, seja agora, no futuro, mas não é um castigo divino. É uma oportunidade, né, de aprendizado, de evolução, onde a gente vai colher aquilo que nós plantamos, sim, seja nesta existência ou em outras, e isso vai promover para a gente justiça, ou para a pessoa também que nós cometemos uma falha, a justiça e a reparação. Aqui na casa, como a Nádia falou, toda segunda-feira é estudado as obras de André Luiz. Agora está no livro Libertação, mas nós estudamos um livro no ano passado chamado No Mundo Maior. Aí eu sempre falo dele porque eu gostei bastante dele. Ele trata de desequilíbrios psíquicos, né? Então nós podemos ter nessa obra uma clareza sobre o que as nossas ações desencadeiam no nosso organismo. Então, tem um capítulo chamado Estudando o Cérebro. Nós vemos um caso de um homem que há 20 anos aproximadamente, ele assassinou o seu chefe e esse chefe também era o tutor. No passado tinha muito isso, né? Um certo profissional pegava uma criança jovem, ensinava um ofício para ela e de certa forma ele amparava ela, como se fosse um pai. Lógico que a gente vê isso de forma errada, às vezes exploração, tudo, mas era assim que a banda tocava no passado em qualquer país por aí, e no Brasil também. E chegou, esse rapaz cresceu e chegou um dia ele quis cobrar toda a dívida do seu chefe. Ele falou, eu quero todos os meus atrasados, você me explorou. Né? E exigiu dele todos os atrasados. E aí o chefe falou, não, eu tive muito trabalho para te criar, para te ensinar um ofício, você pode usufruir a partir de agora, né, todos os nossos negócios, mas eu não vou te pagar atrasado. E aí brigaram, né? E nesse momento de fúria, ele acabou matando o chefe dele. E esse chefe dele virou o obsessor dele no presente. A gente estudou isso ali. E aí essa pessoa, eu ia falar personagem, mas não é personagem, isso é uma história real. Essa pessoa, ele armou toda uma situação e chamou a polícia dizendo que foi um latrocínio. Ele foi lá no cofre, tirou o que ele achava que era devido. E ele acionou a polícia fez uma investigação, lógico, a justiça falhou ali, ele deu todo o apoio para a família, ele não foi considerado culpado, ele se safou, e pelo apoio que ele deu para a família, ele acabou recebendo parte da herança ainda, daquela pessoa que ele assassinou. E ele se retirou para longe, montou negócio, ele se casou com uma pessoa muito decente, formou família, mas a culpa estava sempre com ele, ali.
né? Como ele casou com uma pessoa muito decente, o lar se mantinha equilibrado. Olha a importância de alguém no lar, pelo menos, estar equilibrado, né? Porque ele conseguiu manter, de certa forma, uma certa paz. Mesmo o obsessor, essa pessoa que ele assassinou, acompanhando ele, a culpa acompanhando ele conseguiu se manter ainda, de certa forma. Só que chega uma hora que a mente cobra uma resposta urgente, como diz o livro lá de Dostoiévski. E ele caiu muito doente, né? E ele acabou sofrendo de cama, tudo, né? E aí o instrutor do André Luiz, ele nos fala aqui, um trechinho, não dá para falar muita coisa, lógico, mas ele fala assim: o encarnado que está muito enfermo, depois de reiteradas vibrações no campo do pensamento, em fuga da recordação e do remorso lá, ele arruinou os centros motores, desorganizando também o sistema endócrino e perturbando os órgãos vitais. Você vê o que faz, né? Uma culpa, um sentimento de culpa na gente, um remorso. O que faz com o nosso corpo físico, não é só a mente. Aí eu não vou dar spoiler, né? Leia o livro No Mundo Maior, é muito legal, muito interessante esse livro. E nos traz assim, muitos aprendizados, porque todos nós podemos cair em algum momento em desequilíbrio, então ele nos dá muitas informações ali. Como que a espiritualidade fez para auxiliá-lo, para ele se recuperar, reparar os seus erros e também auxiliar o próprio obsessor dele também, né? Para eles realmente entrarem ali numa reconciliação, tá? E tem um outro capítulo chamado Estranha Enfermidade, nesse mesmo livro, que também é muito interessante. Esses trechos vêm bem a calhar para o que nós estamos estudando aqui hoje, a questão da culpa. Ele mostra um doente também em desequilíbrio, ele foi diagnosticado com esquizofrenia, ele tem posses, então ele está num leito muito elegante, muito rico, mas ele está sofrendo ali com a lembrança dos erros do passado dele, tá? O instrutor de André Luiz, ele fala assim que o enfermo se apropriou indebitamente de grande herança que o pai dele tinha deixado para ele e para os irmãos menores. Então ele usou profissionais desonestos da lei para que realmente conseguisse desamparar os irmãos, mandou os irmãos para fora de casa. E por mais que os irmãos ali suplicassem ajuda, e por mais que as vozes do alto também falassem com ele, para ele ser justo, ele se fez de surdo. Porque muitas vezes nós somos intuídos, estamos cometendo um erro, estamos sendo intuídos e nós fechamos os nossos ouvidos para a intuição que vem do alto. Então nós temos que tomar muito cuidado com isso. E eram 3 irmãos, então 2 deles morreram, né, num sanatório, em catres de indigência, como fala aqui. Sanatório não era só para pessoas loucas, era para pessoas necessitadas, assim, extremamente necessitadas também, no passado. E eles morreram ali por excessivas tarefas noturnas, né, que eles trabalhavam muito e acabaram tendo tuberculose e morreram nesse sanatório. A gente pensar no passado, né, que a carga horária de trabalho era extremamente alta, não só no Brasil, no mundo inteiro. Então imagina as condições insalubres das pessoas, o tempo de vida das pessoas era muito mais curto do que é hoje, imagina. Então imagina nessa situação de pobreza, tá? E o outro, ele desencarnou em míseras condições de infortúnio, relegado ao abandono, antes dos 30 anos. E ele foi... teve a vitaminose, né, profunda vitaminose, que é a fome, na verdade, devido à subalimentação, que ele fora compelido. Ou seja, tudo por causa do abandono do irmão, né? Ele não matou diretamente, mas matou indiretamente os irmãos. Então, enquanto essa pessoa era jovem, ele fugiu da sua consciência. Então, ele não teve muita dificuldade. Existia uma culpa ali, mas como ele estava muito bem de vida, o dinheiro fácil, a saúde sólida, os divertimentos, prazeres, escondia dele mesmo as suas ações. Mas todavia, olha só o que ele fala, todavia o tempo cansou-lhe o corpo e consumiu-lhe a maioria das ilusões. A velhice é uma bênção, né? Pensar, né? É uma coisa maravilhosa. Aí ele fala assim, olha que bonito, ele fala, encontrou-se a si mesmo nesse momento, na viagem de volta ao próprio eu. Um dia todos nós vamos nos encontrar com o próprio eu, olha só, é muito interessante. E ele só se viu com as lembranças que ele não conseguia se perdoar.
E ele tentou recobrar o bom ânimo, o bem-estar, a saúde, tentou se concentrar no próprio ser, mas aí ele não conseguia, porque ele ouviu o pai e os irmãos acusando ele do seu erro. Tá? E essa mente atormentada, ele não achava refúgio nessa mente, né? Não achava consolação. E se ele lembrava do passado, o passado lhe exigia reparação, ou seja, lá, clamando resposta urgente. E se ele buscava o presente, ele também não obtinha tranquilidade no presente. Não conseguia se manter sadio. E se ele tentava se erguer a plano superior, são a casa mental, né? Os 3 espaços da casa mental. Se ele tentava se reerguer, pedir a Deus, orando ao Altíssimo, ele era surpreendido aí por dolorosas advertências, no sentido inadiável da correção da falta cometida. A resposta urgente. A mente clama resposta urgente. Então, nesse estado espiritual que ele estava, ele se interessou tardiamente pelos irmãos e foi buscar informações com os irmãos, dos irmãos. E cadê os irmãos? Todos tinham partido, né? Antecedendo ele na grande jornada do túmulo, como diz o livro. Nossa, o livro é muito bonito. Aliás, todos os livros espíritas são muito bonitos, tem muita estética ali, né? E aí não vou dar spoiler, tá? Sobre o livro, eu gostaria que vocês lessem, eu já li, não dando spoiler, mas já dei bastante, mas eu não dei da assistência que essas pessoas receberam, que é esse o ponto importantíssimo, essa assistência que nós recebemos, né? Todo esse amparo espiritual que nós temos, quando nós passamos por esses processos, tá? Existe uma pleiade de espíritos, né? Pode ser em maior ou menor número, depende de nós, da nossa consciência, dos amigos espirituais que nós fizemos com os nossos trabalhos. Depende do nosso desejo de reparação do nosso erro. Então, esses amigos espirituais e esses recursos como hoje, nós estamos aqui buscando esses recursos, quando nós estudamos o Evangelho, participamos de palestras, né? Fazemos leitura edificante, quando nós elevamos a Deus nossos pensamentos com sinceridade, com humildade, quando nós fazemos o Evangelho no lar, quando nós praticamos o bem, tudo isso são recursos que nós temos. E esses amigos espirituais, eles estão aqui para nos ajudar a sair desse processo de culpa que nós podemos estar vivendo. Ah, mas nós estamos falando de um crime de morte. Nós já passamos dessa fase, né? Nós não vamos cometer um crime de morte. Mas lembrando que palavras são navalhas. Muitas vezes nós falhamos com os nossos irmãos, sim. Então nós temos que aprender também a trabalhar esse sentimento de culpa que às vezes fica ali na gente, né? E tem um outro detalhe, nós vemos pelo Espiritismo que às vezes também nós não precisamos passar por provas e expiações tão pesadas. Se a gente trabalhar melhor nossos sentimentos, se a gente tiver consciência do erro e tiver um desejo intenso de reparar esse erro e fazer esforço, nós não precisamos passar por penas tão grandes. Eu lembro que eu ouvi uma palestra aqui uma vez e o palestrante falou assim que ele estava falando de um cirurgião ocular, que em vidas passadas ele furou o olho de muitas pessoas. E nesta vida ele estava ali para reparar esses erros. Olha que forma bonita de reparar o erro. Não é mais o olho por olho, dente por dente. Uma forma muito, maravilhosa de reparar. Ele poderia ter vindo cego, ou alguém ter furado o olho dele nessa vida, ou se talvez já furou em outras, né? Ainda estava reparando, não sei. Eu não me lembro de toda a palestra, mas assim, é uma forma também muito bonita de reparação, tá? Então, deixa eu ver aqui. Tem uma mensagem do programa Espírita, Momento Espírita. Ele vem bem a calhar também para o que nós estamos falando. Ele questiona assim, o que significa ser culpado? Somos nós que por um desvio, por um falso movimento da alma, a gente se afasta do objetivo da criação, que é o culto harmonioso do belo, do bem, idealizados pelo arquétipo humano, pelo homem-deus, por Jesus Cristo. E ele questiona, o que é castigo? Castigo é a consequência natural que se processa desse falso movimento. Uma certa soma de dores necessária para nos desgostar da nossa deformidade moral, né? Pela experimentação do sofrimento.
Então, assim, o que a gente chama de castigo é apenas a consequência das leis naturais, e é graças a essa dor física que nós procuramos o remédio para a nossa enfermidade. E é graças ao sofrimento moral que a alma vai buscar a própria cura. Ou seja, clamar uma resposta urgente. Então nós espíritas sabemos, ao menos em teoria, né? Ao menos em teoria, que o que nós chamamos de castigo não é uma punição, mas é uma consequência natural das nossas ações, não dessa existência apenas, mas de anteriores. Então é uma educação do próprio erro que nós cometemos para restabelecer o nosso equilíbrio, a nossa paz, e uma compensação também ao outro da dívida que nós temos junto a ele, né? Então, por todas essas razões, nós devemos entender que Deus ele não vai derrubar suas leis para nos punir ou para nos premiar, porque às vezes a gente espera uma premiação, né? Ou a gente está sofrendo com alguma coisa e fala assim, ai Deus, mas eu não sou uma pessoa ruim, eu sou uma pessoa espírita, por que eu estou sofrendo tanto? Nós somos assim, nós esperamos uma premiação de Deus. Na verdade é uma lei natural, porque a gente tem que lembrar que nós tivemos também outras vidas. Ah, se eu não fui ruim nessa vida, eu posso ter sido em outra. Com certeza fomos, senão não estaríamos nesse mundo de provas e expiações, não é? Então as nossas ações é que vão gerar efeitos sobre as leis de Deus. As boas ações geram efeitos positivos e as infrações às leis de Deus vão gerar efeitos desajustados. Então, nada mais justo do que a sentença que Jesus nos deixou, ele fala, a cada um segundo as suas obras. Então, o sentimento de culpa, ele deve ser sim trabalhado por nós, não como uma autopunição, o autoflagelo, né? Vou ficar chicoteando as minhas costas. Não, não é isso. Eu devo seguir um processo para o arrependimento que deve levar a uma ação de correção desses erros cometidos. Isso sim é transformação. Então a culpa não tem que voltar para mim sempre, porque senão eu estou em negação do erro que eu cometi. E o Espiritismo, ele difere, né? Remorso, o remorso é uma dor profunda que vai paralisar a gente, do arrependimento. E o arrependimento é um sentimento ativo que vai levar a uma ação corretiva. E é dessa forma que esse sentimento, né, de culpa que a gente sempre achou que ia sair, como eu falei, ele realmente vai se esvaindo de nós. Isso realmente é uma verdadeira cura. Não cheguei nesse estágio ainda, preciso chegar. Ação e reparação. Então é assim que a gente se cura, ação e reparação. Se nós podemos reparar diretamente com a pessoa a quem a gente feriu, nossa, muito melhor. Mas caso contrário, a reparação pode ser através de fazer o bem a outros que necessitem. Fazendo bem, nós estamos reparando. Então, para fechar, é isso. Nós vamos cometer ainda muitos erros, mas na versão atual da nossa encarnação, que eles não sejam tão profundos, né? Como do livro, por exemplo. E que a gente saiba avaliar o tempo todo, nos avaliar o tempo todo, o vigiar e orar, na verdade. Chutar a culpa que está em nós. Como que a gente chuta essa culpa? Se responsabilizando pelos erros e agindo para consertá-los. Mas sempre praticando vigiar e orar, como a gente falou, porque a gente vai diminuindo um pouco os nossos erros. Então a gente vai aprendendo com os erros e não estagnando ali na culpa. Tá bom? Essa é a minha reflexão da noite. Agradeço a oportunidade, vamos aguardar o passe.